Boa noite, minha gente! Ai, esse filtro aqui tá, que tá, né? Quando eu entro nas redes com o filtro, eu quero sair daqui, gente, levar o filtro comigo. Porque não inventaram nada melhor nesse mundo, né, do que filtro. Bem-vindos! Faz tempo que eu não faço uma live assim... com um tema bom, né? Um tema assim pontual. E acho que ele veio num momento muito foi providencial, né? O que aconteceu. Porque o dia desses eu acabo assistindo muito Reels, eu não assisto TikTok, não tenho muita paciência, mas sei lá, uma vez a cada 15 dias eu abro, dou uma olhada, né? E aí, outro dia mesmo, antes de acontecer todo esse quiprocó aí, com essa polêmica da mãe que excluiu a conta da filha, né? Comentava com meu marido, gente, como é que pode, né, tanta criança nesses TikToks da vida? Né? Como é que pode tantas crianças no Reels? E assim, as crianças nem sabem falar, já estão dublando, né? Uma loucura. Então, para não falar desse tema sozinha, né? Para não também ficar só na minha opinião, na minha visão dos fatos, exatamente por ser um tema bem delicado e onde a atitude dessa mãe foi por muitos elogiada, por outros muitos criticada, eu decidi convidar mães que sentem na pele essa questão e que participam do mundo virtual, elas são mães ativas aí no mundo virtual, para a gente debater, analisar, né? E eu vou convidar todo mundo aqui junto, só a Ju, que é a psicóloga da equipe de Paz XD, que vai ficar a primeira meia hora e na segunda meia hora a Fê Suplicy, que conversa, entra no lugar dela. E a Sil Berger e a Patrícia Chacur vão ficar aí o tempo que elas quiserem, gente. Então, já vou colocar todo mundo no ar, porque tá todo mundo louco pra falar do tema, né? Vamos enquadrar todo mundo direitinho aqui, as pessoas vão começar a entrar na live. E estamos, oi Ju! Tudo bem? Oi! Olá! Ai, quanta mulher junta! Minha mãe do céu! Mas só mulherão! Só moleirão aqui, gente! Mas que lindo, que lindo! Muito obrigada, antes de mais nada, por vocês aceitarem aí o convite. O tema mexe com as nossas vísceras, né? Eu acho que cada uma aqui pode ficar falando 2 horas sobre o tema. Boa noite para quem está entrando aí. Estamos ao vivo também pelo perfil da Escola de Paz XD, não aqui, mas um ao vivo feito pelo outro celular, para os seguidores acompanharem lá e para essa live ficar registrada lá também. Então, só para apresentar rapidamente aqui as minhas convidadas da tela aí, a Ju Kruglenski, que é psicóloga, super especializada em crianças e adolescentes, faz parte da equipe da Escola de Paz. Acho que eu vou com a carinha muito pequena, gente. Vou me aproximar aqui. Vamos lá. Enquadrando aqui. Eu tô de filtro, só eu tô de filtro. Eu fico com vergonha quando só eu tô de filtro, gente. Dá pra pôr. Não, porque claro que dá, minha filha. Eu não sei. Não, pelo amor de Deus. Minha mãe, hoje eu fui levar ela no médico, ela fala que ela vai entrando no carro esperando encontrar aquela pessoa que ela vê aqui, sabe? Com a pele lisa, sem olheira. Minha vontade era sair com o filtro andando quando eu termino a live. Mas enfim, aí a Ju, né, que é a mãe do Michel de 6 e do Davi de 4, é isso? Isso, Ju? o Davi tem 3, o Davi vai fazer 4. Ah, tá bom. Mas a gente é assim, a gente sempre põe um pouquinho, né? Tá quando tá pra fazer 4, já é 4. Só não coloca né? 14, então... hein, que eu não tô pronta. Minha filha... Aliás, deixa eu me apresentar, né? Para quem tá aí entrando, né? Eu sou jornalista, educadora parental, mentora de pais e adolescentes. E eu sou mãe de 4, gente. E eu tenho uma de 21, uma de 19, um de 16 e um de 12. Só que, graças a Deus, o único que curte rede social é o meu de 12, que depois eu conto aqui no meio da nossa conversa. Já quis ter canal no YouTube e tal. Mas eu ponho ele no meu, eu deixo ele usar, eu faço coisas controladas com ele no meu. Mas a gente já fala disso já. A Ju ainda não tem esse problema, né, Ju? Você tem que estar cheia de TikTokers com essa idade, né? Mas olha, nos meus atendimentos aparece bastante, viu?
Ah, você vai contar pra gente. E vamos ter que usar você bastante nessa primeira meia hora, né? Porque depois você vai ter que sair para pôr o povo para dormir. E tem aqui com a gente também a minha amada Silvia Berger, nossa, irmã gêmea de alma, da trilogia, que trabalha com branding, que trabalha com imagem, né? Uau, uau! Que trabalha com isso, né? Imagem nas redes sociais. E que é mãe da, cadê você? A Sil é mãe da Manuela, de 12, e da Mirella, de 10. Quer dizer, tá numa fasezinha, se prepara. Minha filha, que agora o bicho começa a pegar. Não, porque mulher com 12, nossa, vai dar 13, 14, você vai querer entregar pra alguém. Tô te falando, não tem, olha, vai ser fácil não. Vai, brincadeira, mas... Mas já já vai todo mundo falar. E também minha amada Patrícia Chacur, sou fã de carteirinha. Gente, essa Patrícia é demais. Tô sentindo muita falta dos seus textos no Face. Patrícia, vou aqui falar publicamente. Você nos abandonou, agora você só é lá do Clubhouse, né? Só fica lá. Abandonou, tem os órfãos do Face. Eu sempre olhava seu Face para pegar dicas de seriado, gente. De filme. Socorro, tá fazendo falta. E a Patrícia é coautora do livro Como Educar no Século XXI e tem o Marcos de 14. 14, que idade, meu Deus. Que idade. E daqui a pouco vai estar aqui com a gente a Fê Suplicy, do Mãe que Conversa, né? Que é a mãe do Thor de 4. E a Fê é super de redes também, né? Então, eu vou começar aqui jogando pra Ju, né? Todo mundo leu, todo mundo acompanhou. Eu até vi a Sil curtiu lá o post da mãe. Eu vi um monte de gente que eu conheço curtindo, batendo palma, né? Eu falei, nossa, gente, o povo aí se... como é que fala? Como é que é? Transferência de imagem, que queria fazer, nunca conseguiu. Né? Projeção, obrigada. Ainda bem que tem psicóloga aqui no começo. Essa coisa da projeção, né? Ai, que vontade que eu tinha de ir lá pagar pelos meus filhos. E não tive, ela foi lá e fez. Por outro lado, né, a Patrícia até me tagueou num outro post, né, falando, puxa, mas e aí? A mãe excluiu, mas a mãe continua, aumentou de seguidor, os filhos estão aparecendo no Instagram dela, né? E, enfim, o tema causou muita polêmica. Mas foi quase matéria do Fantástico, só não entrou no ar, a mãe fez matéria para o Fantástico, e só não entrou no ar porque tinha muita cobertura das Olimpíadas. Mas antes da gente começar o debate aqui, eu vou querer ouvir mais do que falar, vou dar uma mediada aí, vai todo mundo levantar a mão e fala. Eu só quero deixar muito claro aqui no começo, eu convidei a Fernanda para essa live, para ela participar. Claro que deve ter uns 478 mil pedidos para a mesma coisa, nem sei se ela chegou a ver o meu pedido, mas eu fiz esse convite, né? Achei que eticamente era importante fazer. Ela não é o centro dessa live, né? A gente não pode tirar o foco do principal, não estamos aqui para julgar nem a ela, nem a filha dela, né? Quem nunca se expôs que atire a primeira pedra, quem nunca, né, teve uma atitude assim que olhou e falou, eu fiz isso com os meus filhos, que radical, que não sei. Enfim, então não estamos aqui para julgar ninguém, mas estamos aqui para debater um tema que faz parte da vida de todos os pais e que a gente dança um tango muitas vezes em como lidar com isso. Ju, vou trazendo a questão para você. Você é a favor ou contra de crianças, pré-adolescentes e adolescentes serem famosos e terem seus seguidores aí nas redes sociais? Se sim, por que sim? Se não, por que não? Olha só, Estela, para mim depende, né? Pela função que você delega para essa situação. Então, sim, se for algo diversificado, atraente, uma coisa que não gere um vínculo de dependência, né? Então, na minha percepção, o que acontece? O que é um vínculo de dependência? Você delega uma função para o outro. E o que eu noto, principalmente nos atendimentos, e até complementando na tua questão, a função delegada é de aprovação, né, é de reconhecimento, ou seja, tudo aquilo que falta em mim vem como busca do outro e muitas vezes não vem. E a ausência desse feedback, ou até esse feedback positivo, vai alimentando aí de alguma forma questões que não são nem
verdadeiras. Fica-se aí apoiada numa questão de imagem que está aí destoando daquele verdadeiro eu. Então eu faço e eu delego a função do quê? De preencher provavelmente uma função aqui interna, um vazio interno. Então o que acontece, ainda mais nessa faixa etária, que você está desenvolvendo aí toda a formação na estrutura de personalidade, que adesivo é esse que você cola, né? Porque você vê o que você gosta do outro e cola. O que vai ficar grudado em mim? Será que é meu de verdade? Entende? Então, sim, se for algo de distração, de conhecimento, de curiosidade, não como uma função delegada que gera aí, sem dúvida, um vínculo de dependência. Então, não sei se fica claro o meu depende, entende? Não, fica claro, mas eu acho que ainda a gente vai precisar esmiuçar isso um pouquinho, né? Porque que a gente tem que falar dos prejuízos que isso pode causar. Mas eu quero ouvir aqui a Silvia, Sil. Como é que é? Estela, só vou fazer. Eu fico chocada com a quantidade de criança nesses rios e TikToks, gente. Eu acho um horror. É assim, de verdade. Um overposting de videozinhos. Como eu falei na abertura, a criança nem aprendeu a falar ainda, já tá dublando a fala de outros, né? E aquelas dancinhas sensuais que eu também acho que, né, sensualizam demais crianças numa idade em que elas têm que ser simplesmente crianças, né? A adultização de crianças. Então, eu tenho um olhar super crítico sobre isso, né? E quero saber você, Sil, como é que é? Como é que você, com que emoção mexe assim, aí com você? o negócio da Fernanda, até vou contextualizar um pouco, porque eu acho assim, muito da reação que os filhos têm, muito do comportamento dos filhos, é muito que eles vêm dos pais, né? Então, muitas vezes, neste caso, que nem foi citado, eu já tinha ouvido falar da Fernanda há mais de 15 anos. E ela sempre foi polêmica, ela sempre se expôs, as brigas em porta de escola ela postava abertamente. Então, assim, a posição da filha é muito uma busca do que ela sempre viu na casa dela, né? Então, eu acho que foi muito radical no sentido de que a criança foi criada como aquela verdade e, de repente, aquela verdade é proibida. Aonde eu acho que aconteceu, que é o meu maior medo, né? Que é a hora em que a pessoa perde o diferencial dela, porque quando a menina criou esse TikTok, ela é fissurada em animais, ela é reconhecida por isso, Uhum. de mirim da Luísa Mel. Então, assim, eu acho que era um TikTok verdadeiro, né? Que nem ela estava falando. Era um diferencial, era algo em que ela ficou famosa por uma coisa que era verdadeira dela e que ela realmente curtia. Mas a hora em que entra o objetivo é ser famoso no matter what que eu estou postando, né? Que é, vou fazer a dancinha que dá ibope, então eu vou postar dancinha. É rebolar que dá ibope, então eu vou rebolar. Então aí eu acho que perde totalmente a credibilidade, né? Então, assim, o que aconteceu, acho que foi radical. Eu sou do lado de falar não é muito pior. Eu acho que a hora em que tem algo errado é a hora de estar perto e ensinar como usar de maneira adequada, quais são as consequências disso, né? Por que, que o que ela estava postando estava errado e não igual o adolescente está bebendo, está proibido de beber, ele vai beber mais. Então ela vai achar outras maneiras de ser famosa, o que pode ser muito pior, né? Então acho que a gente tem que estar muito perto e ensinar. Por que eu falo isso? É irreversível as mídias e redes sociais. Gostando ou não gostando, é daqui pior, daqui para frente. Então cabe a nós, como pais, eu acredito, é estar muito perto, entender tudo o que está sendo feito com os nossos filhos. Então, assim, eu tenho duas heavy users aqui, né? Manuela usa de uma maneira, então você começa a ver o perfil. A Mirella usa de outra. Então, a Mirella, ela é super ligada em lifestyles. Ela tem 10 anos, né? Então, ela tem um TikTok de lifestyles, mas ela está proibida de colocar nome e aparecer. Se você quer mostrar lifestyles, ok, ela põe foto dos lugares, ela põe produtos, mas ninguém sabe quem ela é. Eu não quero a exposição dela. Se você quer ter um conteúdo legal, que é o que eu acho válido prover, tá válido. Você não vai se vender. E as mídias delas, Instagram delas, é fechado, só amigos, e eu olho constantemente quem tá lá.
Tá proibido ter qualquer pessoa que ela não saiba quem seja ou que eu não saiba quem seja. Então, acho que a nossa função hoje não é proibir, é estar muito perto e acompanhar muito de perto, porque não tem volta. Né? Então, assim, e até para a gente saber o que a gente tem que acompanhar, porque se você está longe, você já não sabe nem mais o que você tem que prestar atenção, né? Eu nem sei o que eu não sei. Aí vai virar um problema muito grande, né? Então, essa é a Tá. que eu tenho. Depois eu vou querer falar com a ajuda dos prejuízos. Prejuízo emocional, né? E aí, Sil, vou querer que você fale também do prejuízo de imagem, porque a criança de hoje é o adulto que vai estar no mercado de trabalho amanhã, né? E ele vai se acostumar a usar a rede daquele, enfim, daqui a pouco a gente fala disso. Agora eu quero escutar a Patrícia, que tem seu filhão de 14 anos aí, e que é uma super pensadora. Queria escutar você, Patrícia. E aí? Favor, contra, tantas crianças, pré-adolescentes, estou repetindo um pouquinho a pergunta, tá? Para quem está entrando. A favor ou contra o uso de redes sociais aí por crianças, e crianças, eu estou falando de crianças que os pais expõem, isso, eu vou falar disso também, a partir dos 0 ano até, né, a hora que eles já assumem a própria rede. Então, você é a favor ou contra aí das crianças, pré-adolescentes e adolescentes nas redes sociais? Bom, primeiro, super obrigada por estar aqui. Silvia, adorei o convite. Estela, adorei o convite. Obrigada por estar com vocês, meninas. Pode ter problema, Silvia, você acha tudo a mesma coisa. Não, já consertei. E obrigada por estar aqui com vocês, eu fiquei honrada. E como eu te falei, né, quando a gente conversou sobre esse papo, eu falei, eu não vou lá para a gente julgar a Fernanda, enfim. Mas eu acho que é uma excelente pauta para a gente trazer à tona esse tema de exposição de crianças em rede social. Eu sou contra. Totalmente contra. Óbvio, as crianças têm que ter a rede social delas, mas é fechada, na minha opinião, tá? Porque é fechada, os pais têm que estar sabendo quem, né? A gente tem que ser os primeiros seguidores e a gente tem que saber quem está dando like, quem não está, quem é e quem não é. Porque a estrutura emocional da criança é muito mais frágil do que a de um adulto, né? Se o adulto já tem dificuldade de lidar com a fama, imagine uma criança. Então, a chance dessa criança não saber lidar com a fama, que é doída, né? Porque, assim, e não estou dizendo, não precisa ser fama 2 milhões de seguidores, a fama para ela pode ser 100 seguidores, pode ser 30 likes numa foto, aí na próxima foto ela só tem 15 likes, já é uma frustração. Imagine isso numa proporção, né, onde ela é conhecida, onde ela é uma celebridade, né? Isso só traz prejuízo, eu acho que não traz nada de bom para o desenvolvimento, né? Eu tento olhar para trás e ver assim, que crianças ficaram famosas quando eram crianças e se tornaram adultos com uma vida legal, bacana, equilibrada. Eu não consigo lembrar de um, né? É verdade. Tô falando de antes de internet até, né? Eu não consigo lembrar de um, né? Então, eu tenho um problema com isso. Tenho um problema também com pais que querem se promover a partir do sucesso dos filhos. Era próxima. Enorme, gente do céu. Olha, me incomoda, só para fechar aqui, só um minutinho. Pode falar. Assim, desde antes do mundo da internet, me incomodava demais ver os pais que levam criança para fazer teste, para fazer propaganda, que levam bebê para fazer propaganda. Assim, se for uma família que não tem condição de financeira, que aquilo é uma oportunidade de melhorar de vida, eu entendo. Mas na maioria das vezes não é. É a mãe querendo, né, recuperar um sonho dela que não se realizou, ou querendo se promover através do filho, usando o filho ali, achando que o filho está fazendo sucesso, na verdade o sucesso é mais dela, né? A criança nunca vai ver aquele dinheiro, então assim, eu tenho um incômodo muito grande, assim como também tenho um incômodo muito grande com esses vídeos bonitinhos que aparecem da criança fazendo não sei o quê. Eu não consigo achar bonitinho, né? Que nem aquela menininha que fala tudo bonitinho, que apareceu outro dia, uma menina de 2 anos. Não é uma loirinha, gente, que ela tá eu fico boba. Eu falo, gente, a menina não sabe falar, ela sabe dublar. Aquelas falas de adultos. A minha para. Não foi assim, porque ela fala palavras difíceis. Ela fala. Ela é filha de fono, não é? Falar que bonitinho. A minha reação foi falar que exploração. Porque essa menina ficou sendo treinada para fazer aquilo. Isso para mim é uma exploração. Então, eu sou um pouco radical. Então, eu acho assim, criança tem que ter a liberdade controlada e a audiência muito controlada. Porque nem adulto sabe lidar com isso, imagine eles. Eu acho que, só antes de perguntar para a Juju, de fato, assim,
pontuar os prejuízos emocionais que isso pode causar, né? Emocionalmente, né? Eu acho que a Patrícia até já fez aqui deu uma brifada aqui no que a gente precisa aprofundar, mas eu acho que tem uma coisa que a gente tem que levar em consideração: a personalidade daquela criança e o mundo que ela vive hoje. Então, eu, Estela, sempre amei aparecer. Sempre fui líder, eu adorava ser a coelhinha da Páscoa da escola, eu desfilava nos Jogos Olímpicos, minha mãe tá aí, ela pode testemunhar, né? Então, assim, eu adorava os holofotes, adorava aparecer, gostava de estar em destaque. Isso foi muito bom para mim, da forma que foi utilizado, né? Era uma futura palestrante, era uma futura comunicadora, e aquilo me ajudou a me sentir segura dentro dos talentos que eu senti que eu tinha, né? E potencializá-los. Então, eu acho assim que essa sabedoria, né? Essa sensibilidade de entender, bom, o perfil do meu filho. Eu, Estela, estaria morta. Se tivesse rede social, quando eu era pequena, eu não sei quem me segurava. Não sei, acho que minha mãe ia ter que trancar o celular dentro não sei, do cofre. Mas eu seria uma cliente fácil, né? Então, eu fico olhando para trás pensando, o que teria acontecido se eu tivesse sido podada 100%, né? Ou se eu tivesse usado isso desvairadamente, né? Então, acho que tem que olhar também um pouquinho a personalidade e encaixar, né? Eu acho que esse bom senso é o que mais falta hoje em dia, né? E os pais ficam perdidos nessa hora, realmente. E às vezes vão muito para um lado, às vezes vão muito para o outro. E aí, Ju, prejuízos emocionais na prática, né? Vamos falar assim dessa fase de crianças, período crítico de 0 a 8 anos, que está aí com a formação né, de todas as conexões neuronais, né? Esponjando tudo, Total. né? Qual o prejuízo emocional? Se você quiser falar dos ganhos, pode falar também, né? Quero só amarrar o que as meninas falaram, porque faz tanto sentido, gente, assim, na parte do desenvolvimento. Você vê, eu até copiei uma frase que a mãe colocou, porque eu acho que a minha intenção também não é falar da figura, mas uma coisa que ela escreveu que foi incrível, que ela escreveu assim: função de mãe não é ser amiguinha. Né? E eu acho que é exatamente isso, a importância da gente estabelecer uma hierarquia. Ou seja, né, no estabelecimento dessa hierarquia, toda essa questão do cuidado, do controle, das explicações, das orientações, cabem aqui. Quando a gente se aproxima e fica numa relação de igual para igual, perde-se respeito, perde-se admiração e perde-se o cuidado, né? Então, acho que vale a pena a gente começar por aí, a importância desse papel nosso de pai e mãe, para a gente pensar na questão dos prejuízos. Então, imagina, né? A gente está aqui falando de redes sociais, vende-se aí uma série de imagens, cria-se uma série de expectativas. Então, a questão do prejuízo, você vê, a gente alimenta fantasias. E qual que é o risco de alimentar fantasias? Serão crianças, serão jovens que não saberão lidar com frustração. Então, vamos imaginar essa criança, esse jovem, futuramente num emprego. Ele não vai saber lidar com o não, né? De um futuro chefe, ou seja, do pai, da mãe, na própria escola, seja de quem for, que virá esse impedimento, ela vai ter muita dificuldade, né? Por quê? Porque se alimenta a fantasia. Então, eu sempre falo para os meus pacientes na orientação à paz, eu falo, pessoal, fica a dica, desmembrem o pensamento, o que é possível e o que é desejado, entende? Porque o nosso caminhar é sempre pelas possibilidades e não pelo desejado, porque esse desejado está conectado à fantasia e a possibilidade conectada a essa realidade. Então, rede social alimenta a fantasia, alimenta muitas vezes uma questão de mentira. Quantos casos a gente vê que vende-se uma imagem que não é verdadeira? A gente pode até ampliar com aqueles, gente, eu não sei muito o nome, mas sabe esses aplicativos de relacionamento? Ou seja, a gente pode até ampliar esse olhar por uma questão de venda de uma imagem que não é verdadeira, porque tem-se aí uma intenção daquilo que falta dentro. Eu busco fora porque eu não encontro dentro. Então, assim, não me sinto seguro, não me sinto bonito, então eu vou buscando esse feedback externo. E pode ser muito tóxico, porque pode ter uma confirmação como uma questão de realmente falta. Então, assim, são jovens que se desenvolvem, com certeza, com uma estrutura de personalidade muito fragilizada, suscetível a qualquer conteúdo externo que se apresente. E fica muito claro, até anotei aqui, gente, porque, assim, tem um conteúdo da própria privacidade.
o meu, o seu e o nosso. Isso também fica perdido, né? Quantos jovens que são aí famosos trazem como queixa, assim, a questão da dificuldade de ter essa privacidade e vira uma necessidade à exposição. Então, até o exercício do meu, do seu, do nosso fica confuso, sabe? E em relação também à família, eu acho que assim, tudo é clima afetivo, né? Assim, eu brinco, eu falo que todos os meus exemplos são de comida, gente. Aquele exemplo do ovo frito se faz presente. Gente, juro que já comi, tá? Nada de lombriga, tá? É só para ficar mais fácil o exemplo. Se a gente imaginar o ovo frito, coloca aqui a gema sendo a criança, a clara, é todo o clima afetivo que é transmitido. Criança é esponja, criança absorve, criança copia. Portanto, o nosso desafio é não fazer furar a gema, senão fica todo mundo misturado, né? Então, acho que antes da gente cobrar deles, a gente precisa refletir no nosso papel de pai e mãe, né? Porque eles são fruto do nosso, né? E é muito fácil a gente apontar para o deles e não apontar para a gente, né? Ter um autoconhecimento, se apropriar aqui, né? Do que faz sentido e do que não faz sentido, porque eles captam tudo. Ter um exemplo, não só saber o que fala, mas eles vão nos copiar, né? Eles são esponjas, né? Então é ser o exemplo para eles. Perfeito. Não, eu vou até. Aqui é engraçado, né? Os meus filhos, eles são stalkers. Eles veem, né? Mas não querem aparecer de jeito nenhum. Aliás, eu tenho um problema ao contrário aqui em casa, né? Que às vezes eu trabalho com pai, trabalho com educação de filho. Quero mostrar, né? Meus filhos, olha que legal. Não quero, não me filma. Foge, né? Então aqui é o outro extremo. Ao mesmo tempo, eles vêm e me orientam. Eles são os especialistas da família. Ó, você tem que falar. A minha filha, então, que mora em Londres, ela não posta nada. Mas ela vem e fala, ó, você tá falando muito que nem jornalista, mãe. Você tem que se soltar, você tem que falar assim. Pois segura o celular na mão, já tem todas as técnicas, né? Para de colocar no pedestal ali, você segura na mão, perto, e vai andando pela casa. Vai falando e vai andando pela casa. Gente, tem uma cartilha aí, né? E que acaba todo mundo sendo igual, né? E se você olha e fala assim, todo mundo tem... Eu me divirto, às vezes, fazendo um rios aqui, outro ali, dublando, fazendo uma dancinha, né? Porque minha filha, não consigo atrair 200 milhões de seguidores, né? Tô ali, aí na luta, que pinga um ali, cai 2 pra trás, é 3 pra frente. Eu não sei qual é o milagre que acontece aí na vida das pessoas, né? Não sei se eu preciso de um escândalo para viralizar, não sei. Mas, assim, e o que aparece de gente vendendo segredos para você conseguir mais seguidores e faz... 5 dicas para você. 5 dicas e eu tô tendo que fazer carrossel, rios, tudo isso, né? Porque se eu quero vender a escola de paz, tem que entrar na parada, né? Como é que tem que fazer, mas... E meus filhos dão essas dicas, então eles são muito observados. O que a gente acha que eles não estão observando, os meus estão para me criticar, né? Mas enfim, é importante a gente saber que eles estão de olho aí. Sil, prejuízos na imagem desse futuro adulto, como profissional, postura de vida, como venda da própria imagem. Existe prejuízo para quando eles começam já muito cedo se expor nas redes? Que a gente carrega, né? Que é o rastro digital. Nós não tivemos isso na nossa adolescência, na nossa infância, né? Então, nosso rastro digital já começa muito com os 30, 40 anos, né? Agora, essa geração vai carregar para sempre tudo o que eles fizeram, porque está tudo na rede. E, na verdade, o que é a nossa, né? Quem não sabe, eu trabalho com marca pessoal e imagem. E o que é a nossa marca pessoal? É a reputação, é como a gente é percebido, como as pessoas nos veem. Isso está muito em cima, se você é verdadeiro, em cima dos seus verdadeiros atributos. Né? Se para você conseguir uma reputação, você precisa ter coerência, consistência e clareza no que você fala. Então, assim, você vai estar sempre falando a mesma coisa, vocês sabem onde te achar, você não vai sumir, você não vai ter escândalos, né? Escândalo cria uma reputação mais negativa, tá? Não vá por esse caminho. Tô brincando, gente. Só me faltava isso. Então, o que acontece hoje? Os adolescentes, eles não estão preocupados com isso agora. Mas mais tarde, isso pode prejudicá-los seriamente. Né? Não, os pais têm que ter essa consciência. Eles têm que ter essa consciência, gente. Saber que tudo que eles estão fazendo, isso vai acompanhar eles a vida inteira.
Então, assim, essa história que nem estava falando, e eles mentem porque eles querem se encaixar num modelo de aceitação que é o que é legal. Então, até assim, a própria Fernanda fala, a minha filha começou a fazer dancinha, ela nunca dançou antes. Então, por que ela estava fazendo isso? Para entrar naquele modelo. Então, é uma mentira esta dança, né? E, por outro lado, o que é uma marca pessoal forte? É aquela pessoa que tem diferenciação. Então, o jovem não entende isso. Diferenciação em cima de algo autêntico dele. Então, uma frase que eu adoro, que é assim... se você não minta, porque se você não mentir, você não precisa lembrar o que você falou. Porque você vai falar a verdade sempre, você não vai estar em contradição. Se você nunca mentiu, eu posso esquecer tudo que eu falei, porque você me perguntar, eu vou te responder de novo a mesma coisa, né? Então, isso te traz o quê? Uma coerência e consistência na tua vida. Então, a pessoa que seguir isso tem grandes chances de ser um profissional que vai conseguir ser bem mais sucedido antes. Vai carregar esse rastro digital muito positivo para a vida dele. Né? Então, assim, esse é o ônus das redes sociais, das mídias sociais, que essa geração vai carregar. Né? E, na verdade, a gente nem sabe, né, o que vai ser disso tudo, né? É uma incógnita. A gente pode fazer 1000 análises. Incógnita, exato, é uma grande incógnita, é um grande desafio, tanto para eles Desafio. quanto para nós, né? Porque também você não pode tolir toda uma adolescência. A gente sabe o que foi a nossa adolescência. Né? Então, assim, vai ser um desafio enorme para eles de conseguir balançar, ser autêntico, viver a vida deles, fazerem o que eles querem, mas saberem que tudo hoje tem consequência. A gente via a Truman Show, hoje a gente vive Truman Show. A gente vive o show de Truman, tudo que você faz, tudo é controlado. Né? Então, é verdade. Nesse mundo hoje. Estamos aprendendo junto. E nós somos os primeiros pais dessa geração. Então, assim... Sil, eu me achava, assim, super exposta, né? Eu falava, nossa, as pessoas me criticavam, como você se expõe, como você se expõe. Gente, hoje eu sou uma formiguinha, né? Eu olho e falo assim, gente, eu não posto nada da minha vida, né? Porque o povo posta hoje. Eu virei... fiquei lá para trás, né? Deixei um rastro ali, porque eu nem... Essa semana eu li que o cantor sertanejo fez uma cirurgia de aumento peniano e saiu em todas as redes. Daí eu falei, nossa, realmente eu não me exponho nada. Eu sou discreta, né? Ó, a Ju vai ter que sair já para a Fê poder entrar também, mas Ju, quer terminar? E aí eu... Pode. Aí a gente falou uma coisa tão bacana, assim, nessa questão da diferenciação. Você vê, a gente está em movimentos completamente opostos, né? Porque a fase do desenvolvimento deles eu preciso sentir que eu pertenço, ou seja, eu busco ser igual. Só que não é. E aí, para me destacar futuramente, para passar a verdade, eu preciso ser diferente. Então, é um conflito muito grande e é inversamente. Você vê. Proporcional, então, assim, é um grande desafio deles, né, assim, mas entre os dois, emocionalmente falando, e o que eu noto no consultório, que sentir que pertence ainda está mais forte, eles não têm essa percepção de futuro, né, fazem de tudo para pertencer, então acho que a gente precisa orientá-los nessa parte digital, acho que vale a pena, sabe, assim, de alguma forma, instruí-los, porque ao invés de aproximar, afasta, né, de um futuro provedor, de um futuro autônomo, seguro, né, devido a essa necessidade que é da fase, de sentir que pertence, né, então fica aí a dica para a gente cuidar. E agora eu vou colocar os meus pequenos, gente. Ju, super obrigada, adorei. Muito obrigada. Tem artigo da Ju. Um beijo, gente. No perfil da Escola de Paz XD, hoje ela escreveu sobre a questão de como ajudar os filhos a fazerem amigos. É muito bacana o artigo dela lá. Ju, super obrigada. Eu não sei te tirar, então vou pedir para você sair. Eu vou apertar o botãozinho, tá? Isso, boa sorte para nós, tá? Obrigada. Boa sorte. E já vou colocar... Muito obrigada, Ju, maravilhosa. Já vou colocar aqui, então, a Fê Suplicy, né? Que é uma influencer aí
para trazer uma outra abordagem um pouquinho, né? Também e ver como ela enxerga isso. Enquanto ela entra, Patrícia, eu queria perguntar para você o que você faria se fosse com você, seu filho, 14 anos, né? Tem perfil, justificaria você deixá-lo ter um TikTok com milhões de seguidores se fosse por um conteúdo que você considerasse positivo? Ou, enfim, você que aí lida com adolescente de 14 anos acha que é too much? Qual seria a sua atitude? Você lá antes, durante ou depois? Enfim, enquanto isso eu vou colocando a Fê e eu apresento ela depois, enquanto você vai respondendo essa minha pergunta aí, pá. Me perguntaram isso, quando eu falei que eu ia participar dessa live, me perguntaram, mas você apagaria as redes do seu filho? Eu falei, não apagaria porque não chegaria nesse ponto. Porque eu jamais veria meu filho com 2 milhões de seguidores, entendeu? Porque é uma coisa que a gente sempre conversou. Teve um momento da vida dele, quando ele tinha uns 11 anos, que estava esse boom dos youtubers, e ele começou, mãe, posso ter um canal no YouTube? Não, não pode. Por quê? Porque a fama não é legal. Porque, primeiro, se você não ficar famoso, você vai ficar frustrado e vai sofrer. Se você ficar famoso, você vai sofrer. Então, não, criança não tem que estar exposta. E, por sorte, ele também não insistiu, né? Então, eu acho que muito antes de chegar nesse sucesso astronômico, isso deveria ter sido pensado e ponderado, né? Como eu falei aqui antes, eu sou super contra a exposição de crianças online, acho que não tem que ter, e se tiver rede social, que seja fechada, né? Eu já vou falar com a Fê, mas eu quero te cutucar um pouquinho, Patrícia, no que você falou. Já vamos conversar aqui com a Fê junto, mas só para não perder o timing do negócio. Você está tratando a fama como algo ruim, né? Assim, como algo negativo. E a fama é uma coisa que ela tem vários níveis, né? Você ser conhecido, você ser reconhecido. Eu recebo muitos clientes que, assim, têm como um dos sonhos serem reconhecidos, terem reconhecimento, né? Que são bons naquilo que fazem. E a fama, às vezes, ela está atrelada a algo pejorativo, enquanto, na verdade, dependendo de como você lida com ela, ou do que é o seu objetivo, tô certa, Sil? Ela pode ser uma ambição positiva. Então, como você vê essa questão da fama? Não, eu não estou aqui criticando a fama. Eu só acho que as crianças não têm estrutura emocional. Na maioria dos casos, as crianças não têm estrutura emocional para lidar com isso. Então, e você acha que teu filho entendeu de fracasso do que de sucesso, né? De crianças que foram famosas precocemente. Então, é um risco muito grande. Eu não gostaria de correr esse risco. Ele não insistiu, né? E acho que, portanto, eu falar que não é legal, não é para você, isso não é para criança, não sei o que, tal, morreu o assunto. Talvez se ele tivesse realmente querido seguir uma coisa assim, tivesse insistido, eu teria que argumentar melhor, enfim. Mas não é que eu estou falando mal da fama. Eu sou radical em relação à fama para os pequenos, sabe? Eu acho que, assim, a chance de você ter um problema, deles terem um problema, uma frustração, uma dificuldade no desenvolvimento deles é muito maior do que a chance de tudo dar certo e maravilhoso e eles passarem adiante e seguirem. Existem casos? Existem. Mas se a gente pensar em proporção, é muito mais problema do que sucesso, né? Vou passar a bola um pouquinho para a Fê, mas depois eu vou querer voltar, gente, nessa questão vou ter que usar, né, um caso que virou um caso emblemático, a gente não pode, né, fugir dele, porque ele é o motivo pelo qual a gente acabou se reunindo aqui. A mãe sofreu muitas críticas pelo fato de ter crescido em seguidores depois que ela fez isso, né? Multiplicaram os seguidores dela, ela deu entrevistas, ela ficou famosa, né? Assim, a Sil, eu já conheci ela há muito tempo, eu nunca tinha ouvido falar nela. E os filhos continuaram aparecendo no Instagram dela. Então, depois a gente volta um pouquinho nesse episódio em si. Fê, bem-vinda! Tudo bem? Oiê. Que bom, obrigada. Obrigada.
Tô aqui, Muito bom ter você aqui. literalmente sentando na janelinha, tanto por entrando no meio da live, quanto como não como especialista, mas sim como simplesmente para debater, participar, trazer opinião, porque não Uhum. é uma especialidade da minha área, mas eu adoro bater papo, então tô aqui que educação e parentalidade são coisas que eu sou apaixonada, então para mim uma Isso delícia mesmo. sempre falar desse tema. E gente, Você é mãe. se eu falar esquisito, vocês me perdoem, porque agora, falando em adolescente, eu virei adolescente, eu coloquei aparelho fixo. Então eu tô falando toda monga aqui, então ninguém repara, tá? Eu Ah, acabei de colocar. mas Fê, você fez um pouco dessa, não, está fazendo uma transição aí nas redes, né? Você tinha aí um perfil super turbinado do Yes Wedding, né? E de repente você virou seu foco para essa coisa da parentalidade e criou um perfil no Instagram que é o que você está aqui agora ao vivo, que é o Mãe que Conversa, né? Que Assim, eu acho que ele já passa toda a mensagem. E aí eu queria ouvir você, que tem um filho de 4 anos, o Thor, de 4 anos, né? O quanto você está disposta a expor o seu filho nas redes em nome de representar mães e a parentalidade, né? O quanto você acha que é saudável, o quanto você quer isso, como é que você enxerga essa exposição? Ele tem 4 anos, né? uhum. Fica à vontade, ó, ninguém Ó, vai. não, eu vou te dizer que é uma pergunta que eu realmente também não sei responder. Porque primeiro assim, a gente acha que tudo que a gente está vivendo hoje, de internet, de exposição, de informação, de tudo isso, é muito novo para todo mundo, para a gente, para as crianças, para todas as gerações. Nunca ninguém viveu o que a gente está vivendo. Então a gente está num laboratório, somos ratinhos aqui que vamos descobrir o que vai acontecer com tudo isso, né? E em relação a expor, eu acabo expondo um pouco meu filho, mas não no sentido de usar ele para alguma coisa assim, de forma me aproveitando, vamos dizer assim. É um pouco da Uhum, realidade do que eu vivo e eu trago um pouquinho de exemplos e de forma que eu possa ajudar outras famílias. Então, assim, a forma que uhum, eu acabo expondo um pouco meu filho é trazendo algum caso que pode colaborar com uma forma de um pai, de uma mãe, de lidar com uma situação que possa ajudar, que possa colaborar, que traga algum exemplo de alguma situação, seja de como agir ou de um brincar, mas assim, eu nunca vou pegar o meu filho e vou expor ele chorando, ou expor ele numa situação onde vai atrapalhar a imagem dele de alguma forma, assim, né? Então, uhum. tem bastante ele, mas eu acho que tem bastante ele de uma forma comedida. Mesmo assim, eu tenho, de alguma forma, um certo receio em todos os sentidos, assim, de no futuro isso ser ruim para ele de alguma tipo, eu não ligo, eu nunca liguei. Assim como você, Estela, eu também nunca liguei de aparecer, de estar exposta. Eu, desde adolescente, eu era aquela que sempre estava com a máquina fotográfica, com a câmera de filmar na mão, antes de existir digital, antes de existir tudo isso. Sempre fui muito sociável e tal, então para mim não é um problema, não é algo que me afeta desse nível, né? Tipo, eu nunca fiz dancinha na minha vida, não tenho TikTok, nunca entrei no TikTok. Então, assim, eu uso de uma forma mais profissional mesmo e pessoal. Então, eu tenho um pouquinho o meu pessoal, ele é totalmente quase um diário, até porque minha memória é um lixo, então eu me ajudo a lembrar da minha própria vida através do meu Instagram pessoal. Muito, muito. O do Mãe que Conversa, eu uso ele profissionalmente, assim, entre aspas, profissionalmente também, porque ainda não é uma profissão para mim, é uma coisa que eu Uhum, me apaixonei e eu acho que cuidar da educação é um dos maiores ativismos que a gente pode fazer para melhorar o mundo. E quando eu uhum. descobri isso e eu comecei a estudar muito e veio a pandemia e meus negócios pararam, veio um chamado do coração e eu senti essa vontade, essa necessidade de compartilhar coisas boas e ajudar as pessoas nisso, porque eu realmente acredito que a gente pode mudar o mundo através das crianças e da educação que a gente dá, e educando Nossa, eu amei com... essa tua frase, achei incrível. Mas eu acredito Qual de delas? verdade do ativismo que eu Qual vou. delas?
Que educar do os ativismo. filhos é o maior ativismo que a gente pode fazer para melhorar o mundo. Muito legal mesmo. Eu Isso. acredito de verdade, assim, virou minha bandeira, assim, né? Eu sempre pensei isso, mas eu nunca tinha formulado tão claramente. E essa Mas parte sabe que essa é a filosofia da escola de paz, né? Fazer com que isso se torne um ativismo, né? Que as empresas invistam nisso como um benefício para os seus colaboradores, vamos ajudá-los a educarem melhor os filhos. Porque, gente, tudo sai da nossa casa. Tudo, né? Porque eu sou super crítica, né? Eu sou muito crítica mesmo. Eu tenho autocrítica, né? Eu faço dancinha, gente. Já fiz dancinha, confesso que já fiz. Eu gosto, eu acho que tem a ver comigo, eu faço dublagenzinha, né? Mas assim, é uma coisa que é minha, natural. Mas olhando com esse olhar. E tudo bem, eu não tenho nenhum problema. Meus filhos morrem de vergonha, aqui é tudo o contrário, né? Nasceu todo mundo, eu troquei todo mundo na maternidade. Mas eu às vezes olho, gente, para a sociedade e falo, cara, tem muita gente louca nesse mundo. Vocês não têm essa sensação? Eu falo assim, gente, tem muita gente louca, né? Onde a gente vai parar? E aí você olha e fala assim, como é que essa pessoa consegue educar filhos? Né? Que condições ela tem de ensiná-los? Né? Se é uma pessoa que não consegue, né? Até mesmo o autocontrole, se autoeducar, né? Assim, educação nada mais é do que a gente amadurecer, virar gente grande, né? Tem um pouco de inteligência emocional, um pouco de sabedoria de vida, né? A gente precisa acumular um pouco disso. E eu acho que hoje o mundo está muito louco, né? As pessoas estão muito loucas. Um dia meu marido falou assim, nossa, mas pra você todo mundo é louco. Eu falei, mas olha a quantidade de filme que tem de psicopata, gente, é o que faz mais sucesso, né? E aí você sai do filme de psicopata e fala assim, meu Deus do céu, eu vivo perto de passa 2 por mim por dia, né? Então, eu acho que a única forma da gente combater essa loucura coletiva, ou todos os caminhos, é dentro de casa. É dentro de casa. Então você pode xingar político, você pode falar das causas ambientais. Aliás, né, eu sou uma pessoa assim que não ligo muito para essa coisa de reciclagem de lixo, não sei o que. E aí meus filhos vão se preocupar com isso? Não vão se preocupar com isso. Começa em casa. Então eu assumo uma responsabilidade que isso eu não consigo ensinar, isso eu não consigo, mas eu foco naquilo outro. Então, com certeza, eu acredito que na hora que os pais estão aí desvairando os filhos nas redes, né? Que olha, Fê, te convido, você tem que abrir o TikTok, filho. Eu demorei para abrir uma conta lá, mas quando eu abri, e vou te falar, às vezes eu paro no intervalo de um seriado e ponho abro o TikTok lá, gente, quando eu vou ver já foi meia hora. Só vendo os filmes dos outros, assim, e falo, o que eu tô vendo, gente? O que eu não? Meu marido falou, o que você tá assistindo? O que a gente tá parado vendo isso? Né? Por isso que eu gosto da frase, né? Que quando fala assim, ai, que mundo a gente vai deixar para os nossos filhos? E eu acho que a pergunta é, que filhos a gente vai deixar para esse mundo? Perfeito. Totalmente. Eu quero... Pode falar. Então, assim, a gente tem que ser ativista na causa de criar melhores crianças para esse mundo. Né? Eu concordo perfeitamente com o que você falou. E devia ser a missão de todo mundo. Porque, para mim, esse é o único caminho da gente conseguir melhorar esse mundo. É o único. E a Patrícia caiu aqui. Mas vamos lá, vamos continuando. Eu também acho, e aqui, ó. Eu quero trazer um trecho. Patrícia, eu quero trazer. A gente estava falando da história da fama, né? O que eu vejo hoje que é um grande problema, que nem você falou, você chegar na fama como consequência de algo que você tem conhecido, eu acho muito válido. Né? Porque você consegue manter essa fama que é real, é verdadeira, você sempre se aprimorando. Né? Então, assim, quem tem qualidades, quem tem competência e consegue manter essa fama, eu acho super válido. O grande problema é aquela frase assim, aquela pessoa é famosa. Por que ela é famosa? Porque ela é celebridade. Mas por que ela é celebridade? Porque ela é famosa. E você não sai desse ciclo porque ela não é nada mais que isso. Né? Então, e isso eu acho muito vazio, né? Que a Patrícia falou, a hora que o filho quer estar no YouTube, ele nem sabe o que ele vai postar, mas ele quer estar lá porque ele quer ser famoso, aí sim temos um problema para ensinar para essa geração que a fama é consequência de algo que você consegue prover para os outros, né? De algo que se acrescenta para os outros. A fama pela fama, ela é vazia. E aí sim ela vai gerar essa frustração.
Então, quando o Andy Warhol falou lá atrás, as pessoas vão ser famosas por 15 minutos, isso foi na década de 60, parecia impossível, mas hoje sim, elas são famosas por 15 minutos e depois elas caem num buraco tão frustrante, por quê? Porque esses 15 minutos elas ficaram famosas por nada. Por isso que me preocupa, como a Estela falou, você é contra a fama? Não, lógico que não. A fama autêntica é maravilhosa. Quem não quer ser reconhecido pelo que faz, né? Eu adoro ser... Olha, mas... Adoro ser Pode falar, reconhecida por um texto que eu escrevi, não é fama no caso, mas o reconhecimento, ele é muito gratificante. E esse é uma realização incrível. Pode te levar à fama, mas é em cima de que você construiu, né? Em Exato. cima de algo que... Isso eu acho válido. Mas essa geração quer pular essa parte. Ela não quer escrever texto. Ela só quer chegar na fama. Né? Mas sabe qual é o pior, gente? É tudo muito ela chega, né? Então, assim, essa criança pode ter milhões de seguidores hoje, mas na semana que vem ela já não é mais a modinha. Aí é outra que está fazendo outra gracinha. E aí como fica a cabeça daquela primeira criança, entendeu? Então isso que me preocupa muito, essa coisa da fama para alguém que não tem uma estabilidade emocional, nem os adultos conseguem lidar. A gente vê quantos adultos também se atrapalham aí nesse universo de fama e tudo mais. E quando elas não têm um conteúdo, uma coisa, é tipo, a moda passa, né? Hoje é TikTok, amanhã é não sei o quê, e a coisa é muito rápida. Mas o TikTok hoje está valendo bilhões, né, minha gente? Vamos combinar que todas as empresas estão lá, estão investindo lá, sim. E essas celebridades... Gente, vamos olhar aí, né? Tipo, Juliette, né? Eu fico andando inconformada pelas ruas. Não que ela tem um super valor, não estou falando disso, mas... Como, assim, uma pessoa vira uma celebridade da noite pro dia, e o mercado, ele vai atrás dessas celebridades. Então, você vai lá, você pode ganhar... me mato de trabalhar para cobrar um tanto por hora num atendimento que eu estudei, fiz 5 cursos para atender, e a pessoa vai lá, porque ela tem não sei quantos seguidores, cobra o que eu cobro, sei lá, no mês, para um Reels, para pôr você no Reels. Eu falei, ai, gente... Socorro! Não é possível. Não, isso é o sonho da minha família, né? Eles acham que eu ganho o Big Brother. Eu falei, não, filho, vocês estão errados. Eu vi só até o Mas, gente, não, mas agora de verdade. Eu vejo filhos de conhecidos, enfim, né? Que estão aí com não sei quantos mil seguidores, que não sabem falar português! Que não sabe falar português. E a fama chegou, a pessoa é limitada. Entendeu? Ela não desenvolveu inteligência emocional. Não desenvolveu nada. E eu vejo os pais assim, incentivando, aplaudindo. E essa pessoa vai lá depois e cobra, né? Pra esse negócio de post patrocinado. Eu acho que virou uma loucura só. Tudo isso, né? E eu tendo que trabalhar nas redes, né? Eu falo assim, gente, será que eu tenho que me vender, né? Eu tenho que me render a tudo isso para poder fazer um negócio dar certo, né? Será que tem uma formulinha que todo mundo usa igual? Eu fico inconformada com isso, né? E todo mundo entra nessa roda, né? E é uma loucura. Todo mundo que tá aqui, eu, Sil, Patrícia, Fernanda, nós 4 usamos redes sociais. Nós 4 somos pessoas que usamos as redes sociais, somos comunicadoras das redes sociais. Então, assim, qual é o limite estabelecido, né? Se somos usuárias e os nossos filhos estão vendo a gente, né, se gravando ou mostrando, e eu faço isso muito e vou continuar fazendo, qual é o limite, né, para a gente falar assim, olha, filho, isso existe, você pode usar, use, né? Funciona assim, você pode ganhar dinheiro por aí. Ou a pessoa fala assim, sabe o quê? Que se dane, não precisa estudar, você não nasceu para isso. Vai lá, você leva jeito para esse negócio. É só trocar de roupinha, fazer, né, aqueles rios de troca de roupa, né, gente? TikTok de troca de roupa, que joga para cima a mãe, cai a mãe com a criança, com a roupinha. Tem aquelas... mágica, né? De repente o mundo virtual virou também mágica. Né? Como é que chama lá? O David Copperfield, né? Os caras fazem uns efeitos ali, gente, que eu fico boba, eu falo, quanto tempo a pessoa não usou para fazer isso, incluiu o filho e a filha nisso, né? Vai um tempo, uma energia. Então, qual é o limite de nós, pais, como profissionais e usuários,
para falar para eles, olha, faça o que eu... Como é que é a frase? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Naquele negócio, né? Porque cada um faz de um jeito. Eu vou fazer do dele, eu vou fazer do meu. Eu quero ganhar dinheiro, ele também não. Porque aqui é o trabalho da mamãe, filha. Entendeu? Tem muito isso, né? Exatamente. Você tem que ter muita coerência, né? Então, por exemplo, eu trabalho com isso, mas eu tenho um Instagram fechado, que só estão meus amigos, que é onde eu exponho a minha vida pessoal. Eu viajei, então eu pus fotos lá, eu ponho fotos da minha família, das festas judaicas e etc. E eu tenho o meu perfil profissional, que tem um lado humanizado, porque eu acho que as pessoas vão buscar saber quem é a pessoa Silvia que está por trás da profissional Silvia Berger, né? Mas é pensado até onde eu quero a minha privacidade exposta ou não, né? Então, claro, muito menos coisas pessoais. Então, tá claro para minhas filhas o quanto a intimidade da família e todo o resto não é exposto e que eu espero mesmo delas. Então, para mim, as redes sociais para elas é uma ferramenta para ela pertencer à sociedade hoje, a interagir com amigos e só. A Mirella, que é a minha menor, ela tem um lado criativo absurdo, ela quer ser artista, ela quer ser arquiteta, ela ainda não sabe. Então, eu deixo ela no TikTok porque ela faz essas criações, mas ela não se expõe e é muito mais como um lado de desenvolver a habilidade de criatividade dela, né? Mas ela não busca números de usuários. Quando ela fala, ganhei tanto, eu falei, filha, isso não tanto faz. Então, ela só vem me mostrar o que ela criou, eu nem incentivo esse número. Né? E, assim, ganhar dinheiro em mídia social não é uma opção aqui, entendeu? A criança não trabalha, ela tem que estudar e a missão dela agora é estudar. Então, jamais nem vou incentivar esse lado. Então, essa é a minha visão, né? Como os amigos têm, um olha quem é amigo do outro. Então, mas você vê como hoje a relação... A pessoa sabe se a outra pessoa é bacana por quem segue ela. Então, assim... Manu tá super feliz que algumas pessoas estão seguindo ela, então os outros vão ver que as pessoas estão seguindo ela, então ela é uma pessoa legal, né? Então, assim, eu não posso tirar ela desse meio, porque infelizmente assim que validam as pessoas. Mas eu explico para ela que esse é um critério que foi criado, mas que ela tem que ser legal porque ela é legal, não por quem seguiu ela. Né? Então, acho que a gente tem que questionar até essas validações e manter, concordo com a Patrícia, a intimidade para amigos. Né? Assim, não vai expor a vida para fora e eu não quero ninguém famoso porque é famoso. Porque eu ainda não vi nenhuma grande habilidade que faça com que a minha filha seja famosa. Se fosse, eu até tem. Assim, as duas são ótimas, mas são ótimas crianças. Então, assim, não tem que ser famosa porque ainda não está valendo a fama, entendeu? Criança tem que ser criança. Patrícia, eu acho. Bom, isso. Vamos lá. Né? Quando eu falo desse... Curiosidade, Fala, Silvia, que idade tem sua filha e com quantos anos você deixou ela ter rede social? Tem 12 e a Mirella tem 10. Eu acho que tem desde 8. A Manu é um pouco mais tarde, porque não era tanto. A Mirella tem desde 8. E elas têm celular? Então, ela... Falhou para mim. Falhou, É a maneira que... Repete, Sil, por favor. Alô? Oi, estamos te ouvindo agora. Voltou. Então, como eu sou separada, eu acabei dando celular mais cedo do que eu gostaria. Mas sempre foi absolutamente monitorado e os aplicativos foram aparecendo de acordo com a idade que eu achava que fazia sentido. Mas eu acho que você deu um exemplo super prático e super bacana de como gerenciar isso. Então, claro, você não vai deixar que a sua filha seja um ET e não participe do mundo digital, porque todas as amigas e os amigos estão ali, né? Até essa coisa de que eu sou bacana porque a amiga tal me segue, não sei o quê. É o mundo delas, né? Elas têm que participar. É a maneira delas se informarem, delas saberem o que está acontecendo. Então, bacana, fechado para os amigos e tal. E a tua outra filha, que tem um talento para essa coisa de lifestyle, você falou, ok, só que seu rosto não vai aparecer, seu nome não vai aparecer. Então, assim, regras, né? Regras. Eu acho que é isso que é maternidade e paternidade. Você A Fê fez uma pergunta, né, e que não tem uma única resposta. Os pais vêm com muitas perguntas em relação ao uso de celular, quando dá, quando não dá. Eu acho que, assim, cada família tem que entender quais são os seus valores,
Quais são as suas regras que vocês não abrem mão? Tem que ter muita coerência com o que você faz, com o que você prega, né? Assim, tem que andar junto. E tem também, gente, uma questão aqui de maturidade, né? Tem aquela criança que é mais imatura, que é mais insegura, que tem uma questão de autoimagem mais. Então, assim, os pais terem essa visão mais apurada de quem é o filho, do que faz ele sofrer. Mãe que eu amo o título do seu Instagram, né? Porque eu amo mãe que conversa, né? Eu acho que toda a minha vida, praticamente metade da minha vida profissional, eu me dedico à comunicação. E comunicação é tudo. Então, o problema não está em deixar ir para dormir lá, em dar o celular, está em como você faz isso. Olha, filho, eu estou te dando, mas eu tenho essa e essa preocupação. Falar a respeito, né? Então, gente, não tem uma resposta padrão para todo mundo. Funcionou bem assim para a Silvia, para as duas filhas dela, para a dinâmica que existe na casa dela, como na minha funciona de outro jeito, porque meus filhos são avessos às redes, tirando o meu pequeno, que eu também quis ter um canal no YouTube, eu falei não, né? Por quê? Porque eu entendia que ele ia se perder naquilo, não era o momento. Ele é altamente comunicativo. Então, o que eu fiz? Ele se envolveu em várias campanhas sociais, gravou vídeos para arrecadar dinheiro para campanhas de fundos de bolsas, para fazer alertas. Ele mandou mensagem para as pessoas se sentirem bem durante a pandemia, como lidar quando eles se sentirem tristes, né? Então, assim, eu deixei ele se comunicar dentro das minhas redes, né? E, assim, vai ser o jeito que eu encontrei. E ainda estou encontrando, gente. Os filhos, eles vão crescendo e novos desafios vão surgindo. Eles vão mudando também, né? Tem horas que você fala assim, puxa, não reconheço mais meu filho. Aquela filha que você achou que ia dar trabalho essa problemática, de repente vira a filha que cuida da família inteira. Aquele filho que você achava que era o máximo, não sei o quê, cresceu, virou não sei o quê. É uma loucura as coisas como elas vão acontecendo. Então, pais, mães, não tem uma resposta. Tem a sua resposta, né? Até... Pode falar, Fê. Desculpa. Não, vai, manda bala. Vamos lá, fala, pode falar. Não, eu ia falar que é um pouco isso mesmo. Como cada família vai lidar com uma situação é muito particular. E quem é a gente ou qualquer outra pessoa para julgar isso? Até porque, assim, cada um de nós, a gente pode até ser super coerente em algum ponto, fazer tudo de uma forma muito certinha e não em outros. E a gente tem essa balança. Não existe a parentalidade perfeita. Não existe. Não existe. Não, é impossível. É inalcançável. Então, assim, a gente vai errar. Todo mundo vai errar. Graças a Deus. E até falando um pouco do ponto inicial do mote da live, né? Essa reflexão que a Fernanda acabou trazendo, que eu acho que o ponto não é ela, o que ela fez ou o que ela deixou de fazer, mas o que ela trouxe, eu acho que é um serviço que ela prestou para a gente, para a nossa sociedade, para a gente entender que isso tem um impacto muito grande. E para a gente debater, né? Para a gente estar aqui debatendo agora. Exato. E como nossas crianças vivem, como elas são educadas, o que elas estão fazendo, vai dizer o que vai ser o futuro do mundo. Então a gente tem que se preocupar com isso, né? Olhando aqui... Fala, termina, desculpa. Não, pode falar. É que eu fico ansiosa que não esqueço depois, gente. Eu tô aqui para falar um negócio, porque eu acho que teve um turning point nesse episódio aqui importante. Não foi o fato dela ter apagado as redes da filha com 2 milhões de seguidores aos 14 anos. Foi a mensagenzinha que ela deixou depois. Foi isso que pegou. Porque ela foi lá e cravou o dedo na ferida de todo mundo de um jeito muito direto, né? E a Sil contando agora um pouquinho, né, no começo, né, do histórico da própria personalidade da Fernanda, eu consigo entender, né? Mas quando você vira e fala, como é que tá? Aqui, ó, não quero minha filha brilhante, se prestando a dancinhas diárias como um babuíno treinado. Meu, o povo se mordeu! E nós vivemos na era dos famosos acelerados e dos haters também, né? Então, assim, quando a gente se expõe, isso, né, duro, né, Sil? Quando a gente se expõe, a gente expõe ou a nossa imagem, ou uma opinião, e
Pô, escreve né, uma palavra lançada igual flecha, né? Não tem volta, por mais que você apague, alguém já printou, é um horror, né? Nossa, gente, né? Assim, eu falo assim, a saída do WhatsApp foi quando aquela possibilidade de você apagar a mensagem que você enviou, né? Aquela que você apertou o botão e falou, meu Deus do céu, como é que eu enviei essa mensagem? Né? Agora você tem tempo para voltar atrás. Mas, enfim, eu acho que o grande negócio foi quando ela foi lá e escancarou essa situação de uma forma assim crua, né? Então, peraí, não, então a dancinha, que eu acho o máximo, que eu levo 50 dias para conseguir gravar, fazer, treinar, né? A mulher falou que é só burro que faz, né? Porque ela falou, minha filha é brilhante, filho brilhante não faz dancinha de babuína. Até eu falei, ai meu Deus do céu, será que eu tô parecendo né? Então, eu acho que ela acabou sendo muito mais criticada pela forma que ela comunica. E foi lá e falou, ó, você tá com saudade da minha filha? Eu excluí, eu fui lá e fiz isso. E faltou ela trazer um contexto que depois ela acabou trazendo em reportagens, mas que quem não acompanhou, né, ficou com uma impressão estranha, né, que foi o quanto ela conversou com a filha para fazer isso, né? O quanto isso foi acordado entre elas, né? Mãe que conversa, o quanto ela entendeu o porquê e participou. Eu não acho que a mãe foi lá escondida, que isso é uma coisa que mãe não é só na rede social que tem esse tipo de atitude, né? Mãe que não confia no filho, que entrava no quarto e vasculhava a gaveta sem o filho saber, mexia nas coisas do filho. Ah, não, vou achar onde ele tá mentindo, vou achar onde ele tá me enganando. Então, é uma invasão, né? Então, ela colocou de um jeito que pareceu que ela foi lá, invadiu a conta da filha, pagou sem falar nada pra filha, tchau, um beijo e um abraço. Né? Que aí eu acho que causou este furor. Deixa eu ver aqui, eu falo para o povo comentar e não leio os comentários, gente, eu sou um horror nisso. Uma mãe que cuida de seus filhos e tem clareza dos valores que são importantes para a sua formação não poderá jamais ser julgada. Palmas para esta mãe que tão somente colocou limites com diálogo. Então, a princípio, a Lígia é também educadora, diretora de escola, aí, psicopedagoga, tá 40 anos no mercado, gente, trabalhando com adolescentes, crianças, esse que é o negócio, né? O quanto essa mãe conversou com a filha e isso foi acordado entre elas. Então, eu acho que o grande problema de tudo no final foi a mãe ter colocado essa mensagenzinha, né? E de uma forma ou outra, generalizou também. Porque, de repente, tem para aquele adolescente, realmente, ele tem potencial de comunicação, ele nasceu para fazer alguma coisa ali, né? Tem um talento, e de repente para ele funciona, e para aquela família funciona também. Então, todo mundo que faz dancinha virou o babuíno treinado, né, gente? Então, enfim, eu acho, que eu tenho uma outra parte dela aqui, não quero que ela se emocione com biscoitos e elogios, nem que se abale com críticas de quem não conhece. Mas aí também, vamos ver se vocês concordam comigo, faz parte, ônus e bônus, né? Então, vamos lá, vai aprender a ser criticado, não vai ser só elogiado, que dói. A crítica nas redes também dói, né? Então, o quanto, de repente, também ela quis proteger a filha de uma dor que talvez ela tivesse que sentir para poder encarar. Meu amor, você vai ser criticado, vai ser julgado. Para não ser criticado, não ser julgado, basta não fazer, né? Então, gente, só para a gente entrar aqui nos finalmente, né? Porque já estamos há mais de uma hora juntas, mas enfim, como é que vocês analisam essa generalização, né? De falar assim, bom, então quem faz dancinha é baduíno, não é inteligente, não existem pessoas brilhantes nas redes, é feio ganhar dinheiro nas redes sociais. Tem gente que... Então, é muito importante a gente se colocar aqui de uma forma que pode ter isso e pode ter isso, né? Então, o TikTok está aí, ele existe, muitas empresas grandes investem, gente, anunciam através... Então, ele é um possibilitador de criatividade, né? Assim, eu olho e falo, nossa, como as pessoas são criativas, né? Por um lado, trabalha esse lado. Então, eu queria saber, todo mundo que está aqui, que se sentiu incomodado
com esse episódio de alguma forma, o que mais te incomodou nesse episódio? Ou o que mais, na hora que você viu, o que mexeu com você? O que te ativou? Né? Para mim, ativou muito, eu fui direto para mim mesma. Eu falei assim, gente, será que eu sou pareço uma baduína e tô sendo medíocre porque eu fiz dancinha e agora vai todo mundo achar, né, quando eu fizer, vai todo mundo pensar no texto dela, vai lembrar de mim. Juro por Deus que eu fiz isso aqui em 3 segundos. Posso Eu falei, falar aqui, meu Stella? Deus, pode. Acho, em primeiro lugar, eu acho que você faz as suas dancinhas, você tem essa personalidade, você é alegre, você é divertida e você faz isso porque você tem coragem. Então, parabéns. Porque tem muita gente que adoraria estar fazendo e não tá. Não só isso, milhões Obrigada. de coisas. Né? Tem muita gente que critica o outro porque ela não tem coragem de ir lá fazer. Então, eu acho muito legal Sim. quem é autêntico e vai e faz. Eu não acho que ela generalizou e que ela estava ali criticando as pessoas que fazem as dancinhas ou etc e tal. Ela depois falou numa outra matéria, inclusive, que quando a filha dela tiver alguma coisa que seja própria dela para expor, tudo bem, que ela não estava gostando porque a menina estava copiando coisas, fazendo igual a todo mundo. Essa é a justificativa que ela deu. Então, eu não acho que a questão dela era criticar quem faz a dancinha ou não, mas tipo assim, eu não quero que a minha filha fique ali imitando os outros. Se ela tiver alguma coisa especial, acho que foi a Silvia que falou que no começo ela falava de animais e tal, que era uma coisa própria dela, e que isso não estava acontecendo mais, ou seja, ela estava se forçando a seguir a maré, né? A seguir a manada. Uhum. E aí a mãe resolveu cortar. Então, acho que é outro ponto. Mas de novo, eu quero saber o que me Obrigada. pegou. O que te pegou? Eu, quando vi aquilo, para mim foi assim, nossa, que coragem. Foi a única coisa que eu pensei. Que coragem, que bacana. Depois fui ler detalhes e tal, mas a primeira mensagem que eu recebi é, putz, que coragem, que bacana. E a segunda mensagem que me veio à cabeça foi assim, mas por que ela esperou tanto? Porque eu estava achando que ela queria poupar a menina da exposição. No fim, eu vi que não é isso. Mas como na primeira vez eu falei, ela quer poupar a filha da exposição, que coragem, ela foi lá, cortou, nossa, que bacana. E depois veio, mas precisa esperar chegar em 2 milhões para querer cortar? Daí eu fui ver que as motivações dela eram outras, mas foi essa a minha primeira reação. Deixar as meninas Você, Sil, então, como curiosidade. na segunda parte da Paty, entendeu? Porque eu já sabia as motivações, eu já sabia o histórico. Então, assim, acho que o que foi fantástico é a gente poder estar aqui discutindo esse tema, né? Que eu acho que o que eu vejo muito, as mães, até em grupo de escola, a gente conversa pouco, né? Então, assim, um vem e fala assim, mas a fulano deixou, putz, se fulano deixou, eu vou deixar. Então, também vou deixar. Daí, quando as mães se encontram, ninguém queria ter deixado. E alguém falou que o fulano deixou. Né? Então, eu acho que falta muito esse alinhamento entre os pais de TikTok. O que você pensa? O que você pensa? Né? Como a gente vai agir em conjunto? Né? Então, eu achei que o lado bom foi esse. Mas muito bom. Porque eu acho que o motivacional foi muito mais para ela do que para a filha, entendeu? Então, isso aí foi a sensação que você teve. Foi onde cutucou você. Foi. Fê, você... Então, na verdade, não que... nada me cutucou, assim, mas eu tenho um pouco da Patrícia também de falar, pô, que coragem, né? Porque, assim, aos olhos de quem vê, da gente de fora, foi uma atitude super radical, né? Pegou, foi lá, pá, tirou as redes. Mas, às vezes, a gente precisa ser. Às vezes a gente não tem um outro caminho, uma outra opção, né? E a gente, que nem eu falei no começo, a gente não vai acertar em tudo sempre, né? A gente vai errar muito no caminho. E quem achar que não vai acontecer isso, só vai carregar a culpa e sofrimento, porque a gente vai errar. E eu acho que a gente tem que tentar, nesse processo, ter toda uma conversa de falar de limites e responsabilidades e ter uma troca com a criança, com os filhos, para eles terem uma própria consciência de até onde eles podem ir, até onde eles não podem. Isso ser construído ao longo de todo o projeto, que aí você precisa ser menos radical, porque a própria criança vai criando uma consciência através da nossa ajuda. Mas mesmo assim, você criando com muita consciência, com muita conversa, com muito tudo, a gente tem a obrigação de colocar um limite quando precisa. E às vezes ele não precisa ser dessa forma,
pode ser de um outro caminho, mas se a gente não sabe fazer de outro jeito, às vezes é o que deu para fazer, né? A gente tem essa coisa do permissivo e do autoritário, né? Então, o permissivo acaba tipo, minha filhinha tá lá, 2 milhões de seguidores, se eu tirar ela vai ficar triste, né? Não posso fazer isso, pobrezinha, não sei o quê, né? Então não vou tirar, não tenho coragem de fazer isso, oh meu Deus, não sei o quê, pronto, deixou, de repente a filha vai lá, a vida dela não sabe o que pode acontecer. A gente sabe que os danos podem ser irreversíveis quando você tem uma consequência séria por rede social e depressão e etc e tal. Então, isso pode ser ruim. E o autoritário também, né? De você chegar e falar, então tá bom, acabou, tal, tira, pronto. E a gente sabe, a adolescente, ela pode ir lá criar uma outra conta fake, fazer o que ela quiser, se não tiver um acolhimento por trás. O que não estou dizendo que não tem. Pode ser que a relação dela seja maravilhosa e que a filha tenha aceitado isso numa ótima e as pessoas que estão divagando em cima. Não estou falando exatamente sobre a relação delas, tá? Estou falando sobre o geral, né? A filha pode ter tido uma super compreensão disso. Agora, a mãe fez buscando o melhor para ela. E a forma como ela se posicionou, eu acho que ela foi corajosa de colocar ali, e no fundo também tem esse lado que trouxe um holofote para um tema que é importante. E a gente não pode deixar de lembrar que a menina tinha 2 milhões de seguidores, e são 2 milhões de seguidores que a maioria deve ser teenagers. Então também está fazendo, não só os pais pensarem, mas esses teenagers pensarem no que eles estão fazendo, tipo, opa, né? Então eu acho que é isso aí, Fê. Excelente. Tem um ponto muito interessante aí. Se ela não tivesse se exposto, né, para falar sobre tudo isso, talvez não teria gerado essa repercussão. E eu acho que tem um lado de dar coragem para outros pais de pensarem sobre isso e tal. E, né, tem um lado da personalidade, que também é o que você falou, mas ao mesmo tempo, tipo, meu filho tem 4 anos, né? E eu até perguntei da idade para a Silvia, eu não vou falar o que eu não vou fazer isso, ou vou fazer aquilo, porque eu não sei, não tenho nem coragem de falar, vamos ver o que vai acontecer lá na frente. Mas a minha intenção é postergar o máximo possível, ter um celular na mão e redes sociais e qualquer coisa. Se eu pudesse, eu daria aos 18. Óbvio que não vai acontecer, mas assim, meu sonho, se eu pudesse, era ser lá na frente. Vamos ver até quanto eu vou conseguir. Mas é o máximo que eu conseguir, é até onde eu vou. E às vezes tem isso, a gente eu sou dessa política, né, da conversa, de explicar, eu falo muito não pro meu filho, muito não, mas os meus nãos, eles são demorados, porque eu falo não, eu abraço, eu explico, eu demoro um tempão, até a criança entender, compreender, ela vai chorar, eu falo, pode chorar, chora, dou todo o carinho do mundo, mas o meu não, ele vai ser mantido. E às vezes, quando é um não besta, tudo bem, eu acabo até negociando e cedendo, mas quando é uma coisa séria, ele vai ser cedido no matter what, assim. Só que ele vai ser cedido com muito carinho e muita explicação. E muitas pessoas, até que olham de fora, veem isso como permissividade. Por eu estar acolhendo o choro, porque eu estou explicando com carinho, com calma, e não tem nada a ver. Muito pelo contrário, eu estou dando um caminho para orientar e a criança entender aquele não, o porquê dele. E não tem problema ela ficar socorro, frustrada. Com aquele não. Eu acolho o que ela está sentindo. Ela tem o direito de ter raiva pelo não. Dizer não é sinal de amor também, né? Isso você está mostrando. Opa. Não, e ela tem o direito de ter raiva pelo não. Não tem mal nenhum, entendeu? E às vezes eu quero ser uma mãe super legal, eu quero que ele ache o máximo sempre. Mas tem hora que a gente não vai ser uma mãe legal. E a gente tem esse papel. E faz Graças parte. a Deus também. Graças a Deus. Olha, eu quero encerrando, gente, para a gente conseguir fazer com que mais pessoas, depois que isso aqui for pro IGTV, assistam, né? Porque o povo vê lá, 1h30, eu vou assistir não, né? Vamos avançando. E eu quero encerrar falando uma coisa muito importante, o valor disso tudo, né? Hoje existem realmente muitas bandeiras. A violência contra a mulher, a questão do racismo, a sustentabilidade, né? Tudo isso, gente, se a gente for parar para olhar, nasce da educação que você dá para os seus filhos. E é uma bandeira pouquíssimo levantada, né? Então, eu acho que o mérito do que a Fernanda provocou é a gente estar aqui hoje debatendo esse tema, né? Independente de quantas pessoas assistiram agora, milhares, não milhares, né? Porque, né, a gente
debater o tema entre nós quatro, vamos indicar, vamos passar isso para o nosso grupo do WhatsApp da escola. Eu acho que a gente precisa cada vez mais levantar a bandeira da educação como uma bandeira mesmo, né? Porque é muito fácil, né? A gente viu lá, não vou nem falar, não vou entrar nisso, na violência lá do DJ Ives, senão isso aqui caminha para o infinito, né? Mas assim, postura de pais nessa hora, o que aprenderam em casa, que exemplos viram, né? Se fala tanto do racismo, do machismo, da homofobia, do não sei o que. Gente, valores a gente aprende em casa, tá tudo na educação, todo mundo seria melhor se os pais tivessem mais ferramentas para educar melhor esses filhos, eles seriam cidadãos melhores. Então, Fernanda, não sei se você vai ver, se não vai ver, mas olha, obrigada. O que você fez realmente pôs o holofote em cima desse tema e trouxe o tema educação para as redes sociais, para os noticiários, né? A gente lê tanta coisa, mas se a gente simplesmente se dedicasse a educar bem os nossos filhos, a gente teria políticos melhores, cidadãos mais conscientes e o mundo seria um lugar melhor. E eu ainda acredito que vai ser. Fala, Fê. Vamos lá, encerrando. Não, é só uma frase, que educar nossos filhos convém educar nós mesmos, é autoeducação. A gente precisa olhar pra gente, se educar para poder educar filho. A gente não educa filho se a gente não olhar pra gente. Totalmente. E essa é a grande dificuldade dos pais irem atrás do tema educação, porque eles vão ter que olhar para eles, né? Então não é tão legal, às vezes não é tão gostoso, porque você vai ter que olhar para você e vai ter que se melhorar, vai ter que se trabalhar. Puxa vida, né? Mas tá aí. Mas é lindo e é maravilhoso. O segredo é maravilhoso. Esse é o segredo, né, gente? Esse é o segredo. Então, olha, queria agradecer vocês. Foi ótimo, maravilhoso. Espero que a gente possa repetir. Eu quero cada vez mais fazer mais e mais lives sobre o tema, sobre esses temas. E foi assim que nasceu a Escola de Paz. Foi para transformar a educação realmente num ativismo, né? Eu sou ativista da educação e acho que é uma bandeira que nós, como mães, como comunicadoras, como influenciadoras no nosso microcosmo, não estou nem falando nas redes, né? Temos o dever de apoiar, de divulgar, difundir. Então, estamos juntas. Meninas, vocês são ótimas. Amei o debate, aprendi muito. E obrigada, Patrícia. Vou continuar fazendo minhas dancinhas de baduínos, me sentindo brilhante e corajosa. Tá... É isso aí. Tá bom, gente? Para quem estava aqui com a gente, muito obrigada. Até a próxima. Beijo enorme. Obrigada. Obrigada pelo convite. Tchau, gente. Tchau, tchau.